Zacarias 4:6. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Feche seus olhos, fala para o papai falar com você nessa manhã, amém? Ele já falou, vai continuar falando. Nós precisamos ouvir a sua voz a cada dia. Pai, em nome de Jesus, nos rendemos a Ti, Senhor, nesse momento, em Tua presença, no lugar que nós chamamos de a Tua casa. Senhor, Tu és o dono daqui, Tu és o dono de todos os ambientes desta casa, Tu és o Senhor de cada vida que está aqui. E nós, rendidos a Ti, pedimos-Te que por Tua bondade, amor e graça, fale conosco, fala com cada um de nós, desperta-nos para buscarmos a Tua vontade a cada dia. Senhor, que cresçamos de glória em glória, que alcancemos a plena varonilidade, como diz a Tua palavra, para que possamos estar maduros e prontos, Senhor, para gerar aquilo que está no Teu coração e que é propósito para cada um de nós individualmente. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Espírito Santo, Tu és o Senhor, Tu és Deus. E eu me rendo a Ti e peço que o Senhor me use e que toda a honra, toda a glória sejam a Yeshua, Jesus, o Senhor de tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar mais um aplauso a Ele, ao Senhor. Glória a Deus. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Amém. Então, queridos, aqui nós lemos em Zacarias o Senhor falando através do profeta Zacarias que não é por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. E nós precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas e da presença do Espírito Santo. Vemos em Atos capítulo 2, na inauguração da igreja, que a igreja do Senhor, esta igreja, independente da denominação, mas a igreja do Senhor nasceu, está registrado lá em 2 de Atos, e foi depois do derramar do Espírito Santo sobre todos que estavam ali reunidos. Então, isso é uma marca para nós. Até nós celebramos as festas bíblicas, esse ano nem celebramos tabernáculos, né? Mas elas são importantes porque elas nos ensinam. E a igreja nasceu em Pentecostes. Jesus morreu na Páscoa, né? Provavelmente Jesus nasceu em tabernáculos. E Ele voltará, eu acredito que num tempo, né, de tabernáculos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Tem muita gente marcando o dia e a hora que Ele vem. Não acredite, querido, não caia nessa, é furada. Tá? Ninguém sabe o dia nem a hora. Quando Jesus disse que nem Ele sabia, estando aqui na terra ainda, o Cristo hoje sabe, certamente, mas Jesus, Ele disse só ao Pai, a Ele compete. Então não compete a nós, né? Sabemos que Ele voltará, mas não sabemos o dia nem a hora. Só que tem tanta gente voltada a isso que se esquece da sua missão, e a missão é contarmos com o poder, a presença do Espírito Santo para que o reino cresça nessa terra e alcance todos os povos. Amém? Todos os povos precisam ser alcançados pelo poder do Evangelho e transformados, para que nós possamos então cumprir o nosso chamado. O Rick Warren, que é um pastor que há uns 20 anos atrás escreveu o livro Igreja com Propósitos, um dos livros mais lidos do mundo depois da Bíblia. Ele disse o seguinte: as igrejas que mais estão crescendo no mundo são as que honram o Espírito Santo. E o Espírito Santo, muitos dizem, eu até já disse, né, no tempo há tempos atrás, que Ele é a terceira pessoa da Trindade. Não, Ele não é a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus.
E Deus é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou o Espírito Santo, o Pai e o Filho, ou o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Ele é uma pessoa, Ele é Deus, tão Deus como Pai, tão Deus como Filho, amém? Então esse é o Espírito Santo, Ele fala, Ele sente, Ele se entristece. Há seitas por aí que dizem que Ele é apenas uma força ativa de Deus. Outros dizem que não existe trindade, que o Deus Pai se tornou Jesus, se transformou em Jesus ao vir nessa terra, e depois Ele se transformou no Espírito Santo. Só existe uma pessoa, não, são 3 pessoas. Desde Billy Graham, Spurgeon e outros que sempre tentaram explicar a trindade, eles dizem, é muito difícil você entender, mas nós vemos essas 3 pessoas claramente distintas dentro das páginas das Escrituras Sagradas, amém? E contra fatos não há argumentos, ainda que alguns argumentem. Efésios 5,18, tudo que eu falar aqui é na CF, se for outra tradução eu falo, tá, André? Diz assim, e não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, sobre buscar o enchimento do Espírito Santo acima de qualquer outro prazer. Porque vinho representa a alegria, né? Mas buscai, encha-se, ao invés de buscar a alegria passageira, busque o Espírito Santo, porque é uma alegria, é um poder e um direcionamento. Os crentes precisam ser cheios do Espírito Santo, amém? Amém? Alguém aqui já leu o livro do Benihim, você já sabe o título? Bom Dia Espírito Santo? Quem já leu? Tremendo, né? Quando a gente lê aquele livro, parece que passamos a viver numa outra dimensão, passamos a entender melhor quem é a pessoa do Espírito Santo. Tem gente que até parece estar cheia do Espírito Santo pelos seus trejeitos, pela sua maneira de se portar, mas alguns deles, ou talvez até a maioria deles, estão apenas querendo chamar a atenção, né? Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Esses streamliques, o gira no manto e coisas assim, que graças a Deus aqui não acontece, né? Se Deus quiser fazer, Ele faz. Eu sempre digo, né? Não é proibido. Se é de Deus mesmo, vai acontecer. Mas se não for, nós já vamos perceber, porque a gente tem discernimento, que é da carne. E também não é proibido você pular, dançar, expressar sua alegria, né? Mas não venha colocar isso que é Deus que está fazendo. Não, você está fazendo. E muitas vezes, quando o salmista diz lá no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então eu entendo que eu posso pular, dançar, bater palma, gritar, né? Só que na igreja o apóstolo Paulo fala assim, faça tudo com ordem e decência, né? Amém? Já vi o irmão girar no manto e dar uma cotovelada na testa do outro. Olha, só não saiu briga porque ali eram todos crentes, viu? Mas alguém saiu com muitas dores. Então, queridos, nós precisamos buscar a presença de Deus acima de qualquer coisa. E a presença de Deus é ser cheio do seu Espírito. Olha, Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos filhos de Deus, por isso somos guiados pelo Espírito. E se somos guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. Amém? Então, se você é filho de Deus, seja guiado pelo Espírito de Deus. Versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Essa filiação é o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, versículo 16 e por último 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória.
Então, queridos, essa filiação, o fato de você um dia ter passado pela cruz, se rendido a Cristo, recebido Ele como Senhor da sua vida, te fez filho de Deus e herdeiro de Deus, junto com Jesus Cristo. Há uma herança que Deus tem para os seus filhos. E eu tenho falado muito a respeito de religiosidade, né? A religiosidade, muitas vezes a pessoa ela é muito religiosa, mas ela não consegue se ver como filha de Deus. Todavia ela faz para Deus. E estão trabalhando para Deus, vão ter salário, porque o trabalhador tem salário, mas o filho tem herança, amém? Então, é mais importante você entender que você é filho, e que Deus não te quer por aquilo que você faz. Deus te quer e te ama porque Ele desejou te amar, porque você é filho, você é filha, por isso você está debaixo do amor de Deus. E Ele te ama incondicionalmente. Claro, Ele te corrige também. Ele quer o seu melhor, Ele tem um propósito na sua vida. Por isso que Jesus veio, morreu na cruz por nós, porque Deus nos queria com Ele. O propósito original de Deus ter uma família, que lá no Éden Ele criou o primeiro casal e disse: crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre ela. Esse propósito, Adão peca com a sua esposa e alguém pode dizer, acabou. Não acabou. Deus não tem plano B, o propósito é o mesmo. O homem falhou, o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, que a Bíblia diz, ele não falhou. Ele é Jesus. O primeiro Adão foi derrotado no jardim do Éden. O segundo venceu no deserto a Satanás. Amém? E Ele é Deus e é o nosso Senhor, a quem nós servimos. E por causa dEle, por causa da sua morte por nós celebramos isso na ceia domingo passado, nós nos tornamos filhos e herdeiros de Deus. É isso que somos. É apenas isso que você é. Um filho, uma filha de Deus. Amém? Então você não é um coitadinho, um ninguém, um miserável, uma minhoquinha de Jesus, como eu já vi gente orar, né? Não, você é um filho, o embaixador do reino, amado por Deus. Amém? Então, queridos, encontramos pessoas também que já tiveram experiências tremendas com o Espírito Santo, mas hoje estão frias na fé e paradas. Só que as experiências de ontem não servem para hoje, porque Deus está sempre mostrando um novo e vivo caminho. Ele está sempre revelando os seus pensamentos, os seus planos para nós. Então nós precisamos ter experiências diárias com Deus. Amém? Buscá-lo constantemente. Tem uma frase do John Maxwell, eu estava ouvindo isso do pastor J.B. Carvalho, e ele falando do John Maxwell, que é um formador de líderes no mundo. Ele diz assim: eu não sou tudo isso que as pessoas estão falando, sou apenas constante. E essa é a realidade. A nossa perseverança, a nossa constância coloca admiração nas pessoas, porque a maioria das pessoas desiste facilmente, porque talvez não foram treinadas, não tem resiliência. A maioria das pessoas chora, se entristece, entra em depressão, uma boa parte delas, porque não persevera no propósito e se sentem derrotados por isso. Depois se arrependem, tentam de novo, não perseveram outra vez e voltam atrás. Quando na verdade Deus colocou dentro de nós um dos atributos, que é a perseverança. Perseverar. Vai doer, não vai ser fácil, mas vamos chegar lá, amém? Não desista. Se você está pensando em desistir, não desista, continua, porque Deus lá na frente, ou em algum momento, vai se revelar a você de uma forma tão tremenda, e isso vai mudar tudo. Amém?
Isso vai mudar tudo. Alguns dizem, e já ouvi agora recentemente pastores de igrejas grandes dizendo: a Bíblia precisa ser atualizada. Você já ouviu isso? Estão dizendo aí e querendo atualizar a Bíblia? Não! Não é a Bíblia que precisa ser atualizada. Ela é o nosso código-fonte. Somos nós que precisamos atualizar a nossa Bíblia, a nossa vida, em concordância com a Bíblia. Amém? Nós que temos que nos atualizar. A Bíblia é o código-fonte, é a chave da nossa vitória, das nossas conquistas. Ela não mudou, ela não mudará, ela não precisa mudar. Porque ela fala de um Deus que é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Amém? Então atualize a sua vida. Mas infelizmente a maioria das pessoas nem conhece a Bíblia, não é? Eu estava até falando com os jovens ontem na nossa reunião, que se você encontrar, por exemplo, um islâmico e perguntar para ele quantas vezes ele já leu o Alcorão, e se ele for uma pessoa antiga no islamismo, ele vai dizer: eu já li muitas vezes. E todos eles leem, porque são obrigados a ler. Agora você encontra 90 e mais alguns dos cristãos, 90% ou mais dos cristãos, e pergunta: quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Infelizmente, eles vão dizer: nunca li. Até tem alguns argumentos: eu já li um livro aqui, um livro ali, de repente eu até já li inteira e não sei, e eu leio todo dia um versículo. É como se você levantasse pela manhã e tomasse apenas um cafezinho, e o resto do dia você não come mais nada. Você iria resistir? Você iria aguentar? A maioria dos cristãos não conhece a Bíblia. Essa é a verdade, queridos. Então, ainda dá tempo. Final do ano ainda tem 1 mês e 15 dias aproximadamente, né? 1 mês e meio, um pouquinho menos. Dá tempo de ler o Novo Testamento. Eu leio em 30 dias quando leio o Novo Testamento. Em 2 meses e meio eu leio a Bíblia inteira. Então, querido, não tem desculpa. Precisamos conhecer o nosso código de fé e prática, amém? Porque você nem consegue checar se o que eu estou falando aqui está de acordo com a Bíblia. Por isso que muitos são enganados o tempo todo por líderes picaretas que estão em cima dos púlpitos falando besteira, e as pessoas estão entregando tudo que tem, quando na verdade não é isso que Deus quer de nós. Nem vou falar mais sobre isso, mas é uma realidade. Os cristãos precisam conhecer a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, nosso código de fé. Amém? Aí você vai entender que muita coisa que você carrega é religiosidade. Nós, queridos, nós temos essa visão de nos libertar da religiosidade. Todos nós temos, ou muito ou pouco. Tem gente que tem demais, outros têm menos, mas temos. Mas a verdadeira religião, disse o apóstolo, é visitar os órfãos, assistir as viúvas. Não é? Fazer o bem. Quer ser religioso? Faça o bem. Amém? Ainda um dia, Dwight Moody estava num culto e o pregador disse: ainda não vimos o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Ele ao ouvir isso, ele disse assim: eu serei esta pessoa, esse cara sou eu. E a partir dali, ele saiu a proclamar o reino. E sabe quantas pessoas o Moody levou ao Evangelho, levou ao reino de Deus, ganhou para Jesus? 1 milhão de pessoas. Isso há 2 séculos atrás, onde os meios de comunicação eram escassos, os transportes, porém ele cumpriu o propósito
ganhou milhares e milhares de vidas para o reino de Deus. Ficou muito conhecido como um homem de Deus. Quando ele morreu, os jornais da época anunciaram: perdemos Moody. Que pena, um grande homem morreu. E nós? Moody era um jovem como nós, que decidiu fazer a diferença. Estou falando com você, amém? Agora, para que tudo isso aconteça, e outra coisa, o mundo precisa ser transformado. Você quer continuar vivendo nesse mundo do jeito que ele está? Que você não sabe como será a economia amanhã? Que você não sabe se amanhã alguém vai entrar na sua casa e lhe roubar? Que você não sabe a próxima pandemia que estão anunciando que virá? Que eu não creio. Que você não sabe do 2030, a Agenda 2030, lá dos Illuminatis, que está sendo anunciada, e que você não sabe se o anticristo já nasceu, se ele existe mesmo, se tudo isso é verdade. Que eu não creio também, porque eu leio a Bíblia e conheço a história. Para que o mundo precisa mudar, amém? Sim ou não? Você acha que está bom? Amém, você acha que está bom, então já entregou sua oferta? Pode ir lá para o café. Tenha um ótimo domingo. Mas se você vê que existe alguma coisa que precisa ser feita, que o mundo pode ser transformado, então, queridos, precisamos da unção de Deus, da presença do Espírito de Deus para nossas vidas. E a unção, ela tem um propósito determinado. E existem aqui as duas fases da unção, né? O Espírito Santo nos unge para duas coisas. A primeira unção é você ficar cheio para testemunhar do Evangelho de Cristo. É essa unção que vai promover as mudanças. Não é apenas a nossa capacidade. A minha capacidade, os meus talentos me colocam no propósito, me colocam na montanha, mas é a unção que vai me fazer, na verdade é a unção que me faz chegar lá, e é a minha capacitação que me faz permanecer lá. Mas a capacitação precisa da unção, porque é o poder daquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Lá em Atos 1:8, Jesus fala aos discípulos que eles deveriam esperar o enchimento do Espírito Santo em Jerusalém. Ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, até os confins do mundo. É esse poder, é essa unção. O próprio Jesus, quando ele entrou no templo a primeira vez e lhe deram o livro do profeta Isaías, ele abriu em Isaías e leu. Nossa Bíblia hoje tem capítulo e versículo, naquele tempo não tinha, mas ele leu exatamente Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Jesus, ele fala uma parte do que eu li. E quando
o poder de Deus, o Espírito de Deus, a sua unção vem sobre nós, Ele nos capacita a fazer todas estas coisas. Interessante que aqui o último versículo diz: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades destruídas por guerras, governos ímpios. Isso precisa ser restaurado, é promessa de Deus. Isso só vai acontecer quando estivermos cheios da sua presença, cheios da sua unção, amém? Precisamos buscar a sua presença. Hoje nem vemos mais tanto batismo no Espírito Santo como víamos antigamente. Eles eram mais religiosos do que nós. Eles tinham alguns costumes chamados na época de doutrinas, que fazia o crente não ter televisão, não jogar bola, vestimentas assim bem, que hoje a gente sabe que antigamente a gente pensava que estava, os novos pensavam que aquilo estava até na Bíblia, que tinha lá nos 10 mandamentos, o 11º é: não terás televisão, o 12º, não jogarás bola, e por aí vai. E aí nós descobrimos que não era bem assim, mas eles se abstinham e se distanciavam tanto do mundo, que eles não tinham outra alternativa a não ser buscar Deus, e então eles buscavam mais do que nós, e recebiam mais do que nós, amém? Embora fosse um conceito bem religioso, mas recebiam o batismo com o Espírito Santo com mais frequência. E hoje, queridos, nós temos tantas coisas, tantos afazeres e tantos compromissos, e nos esquecemos de buscar a sua presença. Fizemos aí um grupo chamado Exército da Madrugada, e estamos orando de madrugada, os homens, e alguns estão colocando lá que estão orando todos os dias, outros talvez estejam orando e não colocando, mas enfim, eu quero abrir esse grupo agora para as mulheres também. Eu sei que vocês vão dar uma lição em nós, vão se levantar de madrugada para orar, e vão colocar lá, e os homens vão dizer: nossa, as mulheres estão orando mais do que nós, Então quem quiser, me dê o seu nome, manda uma mensagem para mim, e eu vou colocar você lá no grupo. E na madrugada, é da meia-noite às 6 da manhã, qualquer horário que você puder estar orando, durante 1 hora, pela igreja, pelo governo, por sua família, nós vamos estar buscando ao Senhor, para que algo aconteça, amém? E não é só a oração, mas a ação também, e a ação cheios do Espírito Santo para fazer a diferença nesse mundo. Então isso, queridos, é para cumprir um determinado propósito. Essa é a primeira unção que vem sobre nós, é a mais gostosa, é o poder de Deus. Você orar pelo enfermo, ele ser curado, você ministrar cura, você ministrar batismo com o Espírito Santo, orar e os demônios serem expulsos. Isso é muito bom, é gostoso, não é? Mas tem a segunda parte da unção, que essa é a que vem de dentro, que é ser cheio constantemente, é permanecer cheio, não é apenas ter algo que demonstre esse poder, mas é você permanecer, e não está relacionado, essa segunda unção, não está relacionado com o fazer, mas com o viver, amém? Diga: a unção que eu mais preciso não está relacionada com o fazer, mas com o viver. Então, para que você viva uma vida poderosa, essa segunda unção está falando dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Queridos, precisamos andar em espírito. Esse é um processo em que nós vamos crescendo pela operação da vida de cruz.
Jesus mesmo disse: se alguém quiser vir após mim. Talvez você está pensando: eu não queria estar no culto hoje, viu? Achei que o pastor ia falar de milagres hoje. Jesus disse assim: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. É fácil. Jesus, ao tomar a cruz dele, ele foi para onde? Para a festa? Não, ele foi para o monte ser crucificado. E doeu, e ele sofreu. Ele se rendeu ao propósito, e por isso morreu por nós. E ele estava dizendo a mesma coisa: pegue a sua cruz e se renda ao propósito. Pega a sua cruz e faça aquilo que você tem que fazer. Mas eu vou facilitar para vocês. Eu vou abrir a porta. Eu vou já vencer o mundo. Lá em João 16, acho que 33, ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que é esse eu venci o mundo? Até preguei aqui uma vez. Eu já quebrei o sistema. Ele já não pode mais contra a sua vida. Todo levante do diabo, ei, se você perseverar, você poderá vencer. Então não pare, não desista, continua, carrega a sua cruz. Continue renunciando. E é tão difícil, não é, queridos, nesse mundo em que temos tantos argumentos, alguém falar alguma coisa e você dizer, rebater e dizer: ganhei a discussão porque eu tenho razão. E estamos vendo aí recentemente um pastor que é cunhado do outro pastor, botando o outro na justiça por causa do nome da igreja. Meu Deus, onde isso vai parar? Negue-se a si mesmo. Se é para o engrandecimento do reino. Por isso que os frutos do Espírito precisam ser gerados, e eles não estão relacionados com o fazer, mas com o viver. E os frutos são esse: amor. A verdade, tem alguns teólogos que dizem que esse versículo aqui está na colocação errada. Seria assim: mas o fruto do Espírito é amor. Aí 2 pontos, né? Aí paz, longanimidade e tal, que são os gomos. Como se uma mexerica chamada amor, e aí ela tem vários gomos, e cada gomo representa um gozo, outro paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, e por aí vai. Mas de fato tudo é baseado no amor. Se amamos, queridos, recebemos o dano, e não queremos mostrar que temos razão, ainda que tenhamos. Está entendendo? Mas o que vão falar de mim, se eu não sair com a minha desculpa, o meu argumento? Eu preciso. Não, é Deus que nos justifica. Quando a nossa justiça funciona, e a nossa justiça é falha, imperfeita, muitas vezes contrária, errada, a justiça do reino cessa. Quando nós nos eximimos de nos justificar, entra em ação a justiça do reino, porque o reino de Deus é paz, amor, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. E essa justiça é a justiça do reino funcionando em nosso favor. Você está sendo injustiçado? Confie em Deus. E às vezes nós ficamos, não é? Eu vejo tanta injustiça no mundo e digo, às vezes eu falo: Pai, Tu não está vendo? Mas logo me vem: é a Tua justiça, Senhor, eu não vou fazer a minha, porque ela vai funcionar um dia, no momento certo, amém? E ainda que o ímpio morra na sua glória, não passa de um ímpio, que um dia vai ter um encontro com Deus, e então não haverá justiça sobre ele. A justiça do Calvário não funcionará sobre ele, e ele vai ser lançado no fogo eterno, diz a Bíblia. Mas os que foram justificados por Cristo, um dia se encontrarão com Ele pessoalmente, cara a cara. Ainda que pecadores, ainda que falhos, mas sobre nós estará a justiça de Deus. Deus vai olhar para nós e ver que fomos justificados pelo sangue
de Jesus, pelo preço que Ele pagou. Então Ele poderá dizer: vinde benditos de meu Pai, entra para o reino que vocês possuem desde a fundação do mundo, venham. Amém? Então a primeira unção está relacionada com ganhar o mundo para Cristo, proclamar o reino. Homens e mulheres cheios do Espírito vão levar o mundo ao reino de Deus, ou o reino de Deus ao mundo, para transformá-lo. Eu creio, queridos. Se a igreja está na terra onde nós estamos, o ambiente é outro, e o ambiente muda as circunstâncias, e temos provas disso. Quando você vê em alguns lugares, e eu tenho falado isso aqui muitas vezes, em que a agricultura foi transformada. Eu ouvi um testemunho há muitos anos atrás. Estava numa igreja em Campinas, e lá um pastor falando do pai dele, que deu uma praga de formiga nas fazendas, e o pai dele fazendeiro, deu uma praga de formiga e estava destruindo todas as fazendas, e de repente numa manhã, o pai daquele pastor foi para a agricultura lá, e viu as formigas invadindo a sua fazenda, já tinham acabado com a fazenda do vizinho. E ele voltou na sua casa, dobrou o seu joelho e disse: Deus, Tu és o Senhor desse lugar, eu creio em Ti, e eu clamo a Ti. E ele orou, querido, não sei quanto tempo ele orou, já nem me lembro muito bem desse testemunho, mas eu lembro que ele voltou lá, e quando ele voltou, as formigas que já tinham entrado, elas saíram e estavam fazendo um caminho em direção à fazenda do outro vizinho, e não tocaram na sua plantação. Oh, pastor, mas então tem filhos privilegiados? Não, tem filhos, e os filhos são privilegiados, e Deus cuida de nós. Amém? Então, se você é filho, você é um privilegiado por ser filho, Deus cuida de você. Tem coisa que acontece no mundo, mas não vai chegar na tua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nada poderá te abalar. Praga nenhuma vai chegar na sua casa, na sua tenda, porque você é filho, filha de Deus. Amém? O mundo pode estar caindo, sendo despedaçado, Deus te preserva. Tem lutas que temos que passar, e que todo mundo passa. Mas eu vejo que a maioria dessas guerras, dessas lutas que passamos, nós mesmos a provocamos. Você sabia? Por que as nações estão assim? Por que a economia do Brasil hoje não está mais lá aquelas coisas? É por causa do governo? Sim. Porque tem um governo que a igreja não velou por ele, que a igreja não subiu essa montanha, não colocou pessoas para se envolverem com essa montanha, que tenham esses segundos frutos aqui, essa segunda unção aqui, o caráter transformado. E mesmo aqueles que foram lá, uma parte deles, mais antiga, se renderam ao sistema, se perverteram. Mas Deus está levantando outros, e a igreja hoje está tendo esse entendimento. E eu oro, queridos, eu oro todas as noites, para que Deus levante pastores com sabedoria e entendimento, para treinar a igreja, para alcançar as áreas da sociedade que ainda não foram alcançadas, no governo, na educação, nos negócios, nas artes. E olha que uma parte da igreja já entende isso. Quem assistiu aqui A Forja? Muito bom filme, Prova de Fogo, Desafiando Gigantes. É uma parte cristã que está fazendo bons filmes. E vamos profetizar que vai crescer, amém? Os primeiros filmes eram lamentáveis, e tão ruim a qualidade, e foi melhorando, e hoje, olha, e atores de Hollywood que se declararam cristãos estão sendo desprezados por Hollywood, porque eles são ímpios, que não temem a Deus. Gente, eu tenho Netflix e tenho outras plataformas lá. E os filmes de agora, você pega um filme, não nem um seriado, um filme, e fala, um filme legal, vamos assistir. E de repente todo filme tem um casal gay.
ou de homens ou de mulheres, todos, sem exceção, a lacração de Hollywood, né? E ontem até postei, não sei se foi na Família AF, da Chevrolet, fazendo uma propaganda anti-lacração. E eu chorei vendo aquela propaganda, linda demais, de uma família, de uma senhorinha com Alzheimer, provavelmente, quietinha. Aí a filha dela pega ela, leva na caminhonete antiga da família, descobre lá a caminhonete, coloca ela, começa a passear com ela nos lugares em que ela ia quando era jovem. E aí ela começa a falar: aqui foi o meu primeiro cinema, aqui foi meu primeiro beijo, né? E por aí, nossa, lindo demais. Se puder, assista, porque eles já entenderam que eu estava vendo a pessoa que colocou esse vídeo explicar que uma das empresas americanas que é lacração, perdeu, depois que começou com esse movimento, já perdeu 5 bilhões de dólares, porque existe uma minoria que briga em favor disso. Nós não temos, queridos, a pessoa quer ser o que ela queira ser, ela pode ser, ela tem liberdade para ser nas nações ocidentais. Se for lá para o mundo islâmico, por exemplo, e ela se declarar homossexual, ela vai morrer. Mas aqui pode, e amém. Nós não somos juízes, né? Nós somos filhos de Deus proclamando a mensagem do reino que pode transformar qualquer pessoa, qualquer vida. Então ela pode ser o que ela quiser, mas não. Teve acho que foi o Arnaldo Jabor, ele disse o seguinte: antes era proibido, agora está liberado, vamos embora logo antes que seja obrigatório, né? E é o que nós estamos vendo, um pequeno grupo querendo obrigar os outros a ser o que eles são. Nós somos filhos de Deus, amém? Então, só para você entender. Então, a primeira unção está relacionada com ganhar o mundo. A segunda unção está relacionada com render-se a Cristo, para manifestar o caráter de Cristo e os frutos do Espírito. A primeira unção nos capacita a manifestar os dons espirituais. E quais são esses dons? Lá em 1 Coríntios 12, você vai encontrar pelo menos 9 deles, que estão em 3 grupos, né? Os dons de fala, que é profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Os dons de revelação, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E os dons de poder, que é dom da fé. Querido, o dom da fé é diferente de ter fé. Todos nós temos fé, mas tem gente que tem dom da fé, né? É diferente. Dons de cura e operação de maravilhas. Esses são três grupos de, pelo menos desses 9 dons. Existem outros, existem os dons ministeriais, que é o profeta, o apóstolo, o evangelista, o pastor e o mestre, né? E enfim, você vai encontrar na Bíblia alguns outros mais. Então, essa é a primeira unção, são os dons que Deus nos dá, os dons do Espírito Santo, para operarmos nesta terra, a fim de que, diga assim, transformar o mundo. Amém? Então o dom, você quer dom de Deus, quer dom de curar, quer dom de profecia, o apóstolo Paulo fala assim: busque os melhores dons, porque peça que Deus dá. Mas para quê? Para transformar o mundo. Amém? Começando por sua casa. Mas o carisma sem caráter é terrível. Você encontra gente que tem dons, porque a Bíblia diz que o chamado e os dons são o quê? O quê? Vamos lá. Irrevogáveis. Fala assim: mas a pessoa se desviou, está em pecado e continua tendo dom. Deus não tira. É irrevogável. Por quê? Porque um dia ele vai dar conta. Ele poderia dizer: ah, Senhor, também tu tirou o dom, agora que está cobrando de mim? Não, ele não tirou. Ele não vai tirar. O teu chamado é irrevogável, quer você o cumpra ou não, Deus não tira. Você já nasceu com ele.
ele só vai se manifestando. Deus vai te revelando o novo a cada dia, novos caminhos. E os dons também, que são para transformar o mundo. E aí temos a segunda unção que nos capacita a manifestar os frutos do Espírito, que são o fruto do caráter tratado: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A primeira unção você recebe pela fé, a segunda requer uma rendição contínua à cruz de Cristo para manifestar esses frutos. E aí você vai encontrar gente no teu caminho que é cristã, se diz crente, fala em línguas, né? Tem dons espirituais, mas ainda é um bruto. Você fala: como pode, Senhor? O cara é um cavalo, não dá nem para conversar com ele. A esposa pode falar isso do marido, né? E o marido pode falar da esposa também. E vai lá na igreja e fica falando em línguas. Calma, não blasfeme. É um caráter ainda não tratado. E infelizmente alguns vão morrer assim. Porque ao identificar isso, precisamos buscar de Deus a libertação. E são coisas que estão tão arraigadas dentro de nós, que precisa sim. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar, jejuar, vigiar. Quando eu identifico alguma coisa dessa em mim, e são tantas, eu vou à cruz, eu levo a cruz. E não é uma vez só não. Quantas vezes eu olhar e dizer: Senhor, eu preciso mudar isso. Está ruim, eu não aguento isso. Porque é mal. Esse defeito no meu caráter. E então eu vou à cruz. Uma vez, duas, três, não importa quantas. E todas as vezes que eu percebo que ainda não mudei, eu levo a cruz. Senhor, eu me arrependo, me perdoe, me ajuda, Espírito Santo. Eu não estou sozinho, me ajude a mudar. E então Ele vai nos transformar, amém? Amém? Gente nova na igreja, que ainda não entendeu o Evangelho completamente, não teve essa mudança. E às vezes até pessoas novas se decepcionam com os mais velhos, porque também não foram tratados ainda. E eles, nossa, eu quando me converti, eu achava que os crentes, via as pessoas falando em línguas, eu dizia: uau, deve ser o povo mais perfeito da terra. Que decepção, gente, quando eu descobri que não era. Não, é o povo mais feliz da terra, mas em aperfeiçoamento, amém? Agora, se você não quiser mudar, você não muda, amém? Mas toma muito cuidado, porque a nossa palavra é poderosa, as nossas atitudes, o mundo espera de nós. E olha que quando eu era novo convertido, eu estava até falando com os jovens ontem, qualquer coisinha que acontecia, eles diziam assim: mas você não é crente? Crente não faz essas coisas não. Eu falei: meu Deus, falhei de novo. Mas eu aprendi a levar a cruz, eu aprendi a jejuar, matar a minha carne, amém? Não, eu não sou perfeito, mas estou me aperfeiçoando, amém? Junto com vocês, glória a Deus. Então, queridos, a segunda unção requer uma rendição contínua à cruz de Cristo para manifestar os seus frutos. Quando nos esquecemos disso, ao invés de manifestar os frutos do Espírito, manifestamos as obras da carne, que são, está lá em Gálatas 5, do 19 ao 20. Vamos até o 25. Gálatas 5, 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são... Olha as obras da carne aqui. Tem um fruto do Espírito e uma coisa o fruto do Espírito luta contra as obras da carne. A unção do Espírito luta contra a carne, né? São adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uau! Então não é qualquer probleminha não. Quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus.
São pecados. Pecado significa o quê? Quem se lembra? Pecado no grego? Errar o alvo. Isso vai te fazer errar o alvo, não cumprir o propósito, não é? Aí nós vemos que vem no versículo 22 os frutos do Espírito, né? E o 24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. É possível, queridos, andar, viver em Espírito e manifestar os frutos do Espírito. Amém? Não, crente não é trambiqueiro. Crente não é sem palavra. Se você é um verdadeiro filho de Deus, você pode ter falhado, mas você vai se policiar para não falhar mais, para não fazer mais. Amém? Para vencer precisamos de uma vida poderosa. Tem gente que está se agarrando para não desviar, porque ele não entendeu a sua nova natureza. A vida de alguns cristãos é: eu preciso me firmar, eu preciso vir na igreja, eu preciso. Você precisa cumprir o seu propósito. Alguns estão, é a religiosidade, te afasta do mundo. Não, diziam para mim no começo da minha fé: amizades do mundo não tem nada a ver com cristão, separe-se de todo mundo. Eu era um adolescente e eu me separei, eu só tinha os amigos da igreja. E quando me falaram tem que pregar o evangelho, ainda bem que tinha os cultos ao ar livre, né? Que aí você prega numa praça para todo mundo e não conhece ninguém. Mas se falasse, vai lá no teu amigo e prega Jesus para ele, as pessoas do teu convívio diziam: quem? Só tem crente no meu convívio. Eu cortei com todo mundo. E não é porque era ruim para mim, eu acho que é porque eu era ruim para eles. E era uma religiosidade. Não, querido, você é sal e luz. Sal é para dar sabor. Aqui é o saleiro, ó. Tem tanto sal aqui. Mas se eu já sou sal e você também, a gente não vai fazer diferença nenhuma um para o outro, não é? Vamos dar sabor lá fora. Somos a luz dentro de uma loja de iluminação. Não faz diferença. Iluminamos no meio das trevas. É lá que temos que brilhar. Então, volta lá. Nos lugares que você não vai mais, claro, guardadas as devidas proporções. Tem lugar que você não deve ir mesmo, que você ia. Mas existem pessoas que estão carentes do evangelho do reino, e elas precisam ser salvas. Amém? É o Espírito Santo que nos capacita a vencer os nossos pecados. Já estou chegando nos finalmente aqui. Marcos 16, 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Sempre quando pregamos, os sinais seguem. Esses sinais seguirão os que creem. Ele nos segue. Se estiver parado, o sinal não existe. Caminha que o sinal vai. Atos capítulo 2, versículo 39, falando a respeito do poder do batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, agora pregando aquele povo, diz assim, Atos 2,39, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa do enchimento do poder do batismo com o Espírito Santo é para todos, em todos os tempos. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Amém, queridos? E o Espírito Santo no Novo Testamento, o ministério do Espírito Santo ativado, nós vemos na vida da igreja, daqueles que são o corpo de Cristo, somos selados pelo Espírito Santo, e Ele nos concede dons, frutos, nos guia nas nossas decisões, nos ajuda a entender as Escrituras e garante a nossa salvação. Efésios 1,13
Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o selo que nos marca como propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você é dele, só dele, ele não te divide com ninguém. E esse selo traz a ideia de que nós estamos seguros na mão dele, protegidos por ele. O selo também é um certificado, selo de qualidade. Quando algo é selado, um café, por exemplo, eu gosto de café, né? Tem gente que gosta de vinho, eu gosto de café. Então o café tem que ter um selo de qualidade. Começa pelo selo mais simples, depois tem o selo lá de um bom café gourmet, nível especial e tal, né? E tudo isso apura a qualidade. O Espírito Santo, ele nos diz que somos uma obra de qualidade, genuína. O Espírito Santo quer realizar em nós uma obra exclusiva, sem contaminação, sem impureza. Está entendendo? Selo também fala de algo que não pode ser violado. Romanos 8,16 diz assim: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A segurança da minha salvação, da eternidade do propósito, do chamado, é gerada por mim, em mim, pelo Espírito Santo. Porque somos filhos, amém? Fomos salvos e estamos seguros em Cristo. Você se rendeu a Cristo? Entregou-se a Ele, disse: Senhor, vem ser o Senhor da minha vida. Eu ainda não sei como fazer, eu ainda não sei como agir. Você recebeu a maior bênção do universo. A maior bênção do universo. E a maior bênção do universo não é dinheiro, não é bens, não é coisas. É você ter o seu nome escrito nos céus. E o dia que você morrer, você já está aqui do lado certo da força. Amém? Do lado certo da eternidade. Só que aqui é uma eternidade imperfeita ainda, mas você já a está vivendo. Todos nós somos eternos. O corpo vai ficar, ou vai ser transformado num corpo incorruptível. Mas a nossa alma, nosso espírito vai viver para sempre, eternamente. Agora, de que lado vai viver? Existe o lado do mal, o lado das trevas, em que haverá choro e ranger de dentes. O outro é o lado da bênção, eternamente, onde não haverá nem morte, nem choro, nem tristeza, nem dor. Que coisa tremenda que o Senhor preparou para nós, através de Jesus Cristo. Estamos seguros. Efésios 1,14 diz assim: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua glória. A palavra penhor no grego significa sinal para fechamento de um acordo. É alguém que dá um sinal. É como você vender uma casa, né, João? E para o negócio estar certo, você pega um sinal. E aí, se você não desistir do negócio, você perdeu o sinal. Aquele sinal é muito importante. Que as pessoas, quando dão um sinal, dizem assim: agora eu tenho que fazer tudo para fechar. Porque no contrato diz que se eu desistir, eu perco o sinal. E é o penhor. Ele é o sinal que Deus nos deu de que Ele não desistirá do negócio, da nossa salvação, não desistirá de nós. Então, se o Espírito Santo está morando na sua vida, você já recebeu o sinal, a marca de que foi comprado. Amém? E Deus não pretende desistir. Você pode, mas Ele não. Ele não desiste. Quando fomos alcançados pela graça de Deus, e o Espírito Santo nos selou e se tornou a garantia de que Deus não abriria mão de nós de forma alguma. Há uma garantia de que a obra que Deus começou, conforme Filipenses 1,6, vai continuar. Aquele que começou a boa obra em nós, vai continuar. Porque Ele deu um sinal. E foi tão alto o sinal. Ele não pagou metade não no sinal. Na verdade, Ele pagou tudo de uma vez. O preço foi totalmente pago. Tanto que na cruz, a última palavra de Jesus, o está consumado, Jesus não disse isso. Ele disse tetelestai, que significa totalmente pago. Amém?
Ele pagou o preço todo, não foi apenas 10%, 20%, pagou tudo, nem 99%, Ele pagou 100% para nos ter com Ele, fomos comprados. Então não desista. Talvez você esteja com uma mescla de sentimentos aí, e muitas vezes, né, você não sabe se está bom, se está ruim, está tão difícil, não sabe discernir o que você está sentindo, às vezes angústia, às vezes algo que não tem nem sentido. Não é assim, queridos? Mas com as mulheres, né? Estou com vontade de que, não sei. Está chorando, por que está chorando? Não sei. É hormonal. Mas não desista. Porque você não sabe, mas Deus sabe. Ele pagou o preço. Se firme nisso. Eu posso não saber, eu posso estar triste, eu posso estar numa pré-depressão, ou talvez vivendo, mas eu vou sair disso, porque eu tenho valor. Tem até um louvor antigo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Fique de pé, queridos. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, amém? Diga: eu tenho valor, porque o Espírito Santo está na minha vida, amém? Tem um louvor aqui para vocês cantarem, mais ou menos dentro disso. Pode cantar esse também. Tem que ensaiar esse, viu, Dani? Canta esse que é bom. Amém. Esse é antigo, do tempo do pastor Elias. Quando ele era criança, isso no século passado, ele aprendeu esse louvor. A babá cantava esse louvor para ele dormir. Amém? Efésios 5,18. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito. Ei, você tem valor. O maior milagre na sua vida que você pode viver hoje é entender que a salvação que Deus preparou para nós através de Jesus Cristo, ela engloba toda a nossa existência. Você e tudo que você tem. O seu ser total, a sua saúde física, a sua saúde emocional, o seu espírito estão incluídos na obra da salvação do Calvário. Ele nos resgatou completamente. E aquilo que você perdeu, aquilo que você tem, às vezes, queridos, nós pensamos é a minha vida e o resto é o resto. Não, renda a Deus aquilo que você tem. Ele vai cuidar melhor do que você. Renda os teus bens, a tua casa, a tua família, entrega a Ele. Ele vai cuidar melhor do que você. Ou Ele vai te ensinar a cuidar, administrar. Amém? Confia no Senhor. Ele precisa de nós, porque Ele nos ama. Se não amasse, Deus não estaria nem aí com a gente. Seríamos para o seu capricho, mas jamais. Ele nos ama. Quando Ele olha para cada um de nós, é uma parte dEle. A vida dEle foi liberada em nós. Quando Ele sopra em Adão, nas suas narinas, o fôlego da vida, é uma parte de Deus
que é liberada a nós. Por isso Ele nos ama, porque há uma identificação. Ele não quer ver esse ser criado por Ele se perder e ir para as trevas por toda a eternidade. Ele não quer ver. Ele nos ama. Ele nos ama. A Baby Consuelo, quem já ouviu falar da Baby Consuelo? Ela se converteu, ela é malucona, mas ela se converteu. Ela disse que um dia Deus colocou ela dentro do coração dele, e ela sentiu ali todo o amor de Deus, a paixão de Deus, que é algo inexplicável. Queridos, Deus usa esses malucos mesmo, porque a gente às vezes fica tão cheio de coisa. Ele pega os doidos e fala assim: vem cá, vou revelar algo para você que os outros não vão entender, mas você vai. Tem hora que eu falo: Deus, eu quero ser assim, quero ser doido assim. Mas quando volto a mim, não tenho coragem. Coisa de doido, né? Mas faça-se a tua vontade, Senhor. Amém. Se precisar ser doido, pelo menos na oração, na hora que você estiver lá no seu quarto, sozinho com Ele, seja doido. Doideça ali. Fala: Senhor, fala comigo, me revela. Leva-me a entender aquilo que eu não estou entendendo. Espírito, aleluia. enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Fala para Ele, renda-se a Ele. Se você quiser vir aqui para frente e se render a Ele mais uma vez, dizer: Senhor, eu me rendo. Eu quero ir no teu altar, porque eu quero me render mais uma vez a Ti. Tenha liberdade, pode vir. Enche-me com teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levanta suas mãos, declare isso. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante. Aleluia. Glória a Deus. Queria chamar outras mulheres aqui para vir aqui abraçar a Jô e juntos adorar o Senhor. Quem? Homens. Cadê o primeiro homem que vai vir aqui, que vai se render, que vai dizer: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero viver uma nova história, Senhor. Quero que seja tudo diferente na minha vida. Você que já teve perdas e até agora não teve restituição ainda, esse é o momento de vir no altar e render tudo a Ele e dizer: Senhor, Tu és aquele que me restitui. Tua palavra diz que o Senhor veio buscar tudo que se havia perdido. Tudo que se havia perdido. Então eu quero hoje, por Tua bondade, por Teu amor, não que eu mereça, Senhor, mas eu sei que Tu tens restituição para mim. Restitui, restitui o que perdi, restitui. Vem aqui um homem, um dos líderes, abraça aqui o Willy Cardoso, vem cá. Glória a Deus. Tem mais alguém? Vem, querido. Chegou o tempo de restituição. Estamos virando para 2025. Será um tempo glorioso, será um tempo maravilhoso, será um tempo de bênçãos. Você não pode
passar batido, passar em branco. É um novo tempo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio em nome de Jesus. Os pastores dessa casa têm liberdade para estar ministrando aqui. Oh, pastores e pastoras. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheia. Seja cheia. Oh. Eu quero levantar e em louvor te adorar. Mulheres, vem aqui abraçar a Dani, abraçar a Jo. Pode vir as mulheres, os homens aqui que quiserem vir, vem aqui abraçar esses homens. Vamos fazer um bolinho santo aqui. Tem mais aqui, ó. Vem ajudar a abraçar as mulheres em nome de Jesus. Porque na unidade o poder de Deus é liberado. Amém. Vem, Andressa. Vem abraçar alguma aqui. Aleluia. Pode ficar 2, 3, 4 mulheres ministrando em uma só. Em nome de Jesus. Não vai dar confusão não, é a casa do Pai. Em nome de Jesus. Seja cheio, querido. Seja cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te toque nessa manhã. Te cure, te restaure, te renove em nome de Jesus. Te cure nessa manhã. Te restitua nessa manhã em nome de Jesus. Para viver uma vida extraordinária. Eu quero proclamar novos começos em nome de Jesus. O novo tempo chegou. O novo tempo chegou sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. O novo tempo chegou sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Oh. Enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche as minhas mãos, eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
coisas. Se você durante essa semana enfrentar alguma luta, alguma dificuldade, lembre-se, o Espírito Santo está na sua vida e tem um poder tremendo liberado para que você vença, para que você passe por isso, e você vai passar em nome de Jesus, amém? E o diabo não vai te tocar, não vai te roubar, não vai te destruir, não vai te enganar, porque você está protegido e Ele está vencido em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A irmã Tônia tem um recado. Glória a Deus. Shalom, igreja. Eu tenho um recado rapidinho para dar. Mas antes disso, eu quero aproveitar a manifestação do Espírito Santo nesta manhã. Eu quero deixar um testemunho para os irmãos, que naquele culto, que quem estava aqui sabe, quando o pastor ministrou na entrada do culto, que ele falou assim, levanta suas mãos em direção da sua casa, e a gente estava orando, aí cada um levantou suas mãos, quem estava aqui sabe. Nessa manhã que eu estava aqui, levantando as mãos em direção para o meu lar para orar, eu não sabia, mas o meu filho estava tendo um começo de infarto, e ele estava com a namorada dele no carro, e ele estava dentro do carro, de repente deu um pânico nele, e o coração dele acelerou muito, um início de infarto, e ele estava perto do hospital Zona Norte. E só deu tempo, parou o carro onde estava mesmo, ele deixou, ela socorreu ele ali no Zona Norte, no hospital. E lá os 2 médicos atendeu ele, já colocou ele no soro. Falaram que não era infarto, mas era como se fosse um indício de infarto no Mateus. E aí eu vi o cuidado que o Senhor tem conosco. Ainda que você esteja aqui, mas alguém está lá na sua casa, saiba que a sua oração aqui, ela está alcançando aquele que você está orando. Por isso que é muito importante estar na presença do Senhor, estar na casa dele, porque eu não sabia que estava acontecendo isso. E foi no mesmo horário, foi cedo, foi no mesmo horário, ele teve esse problema, mas para a honra e glória de Deus, Deus livrou, guardou a vida dele. E ele não teve coragem de me contar no dia, e nem ela. Só vieram me contar no outro dia. E eu era para já ter contado para o Senhor, pastor. E eu não contei. Essa manifestação do Espírito na hora, quando Deus toma a vida do pastor, do nosso profeta aqui no altar, e dizer, levanta sua mão, faz isso, faz aquilo, é a direção do Espírito Santo que está fazendo. Eu entendi nessa hora que o Senhor estava lá, livrando meu filho na morte, amém? E o recadinho que eu quero deixar aqui, eu só quero acrescentar algo que o pastor Gilberto já disse sobre a chácara. A chácara vai ser dia 14 de dezembro, é para toda a igreja que quiser participar. Eu estou contando com todos vocês. Eu só peço assim, que quem for fazer a transferência do dinheiro na conta da igreja, passar o comprovante para mim, para que eu possa ter um controle sobre o dinheiro que está entrando, tá bom? Para poder a gente poder fazer as compras das coisas. Hoje é dia 17 de novembro. A gente pensa que está longe, mas não está, já está chegando, né? Falta menos que um mês. Então, quem participou da chácara o ano passado sabe que foi bênção, né? Foi bem divertido. E esse ano a gente está programando para ser 100 vezes melhores. Então eu conto com todos vocês, irmão. Vamos passar um dia lá, né? Para divertir, para brincar. E eu creio que é de Deus, né? Deus tocou no meu coração para estar fazendo essa doação da chácara. Mas aí não é só a doação da chácara, a gente precisa de outras coisas também. E eu peço que cada família que for participar, se puder levar uma sobremesa para nos estar abençoando, para que seja um dia bem agradável. Vai ter o café da manhã, igual tem aqui, vai ter um café da manhã lá. Nós vamos ter o nosso almoço, vamos ter o nosso lanche da tarde e vamos programar umas brincadeiras para a gente brincar lá. Tá bom? Então vai ser bem divertido, vale a pena participar, tá bom? É só me procurar ou então procurar o Heraldo, dar o seu nome.